E podemos fazer todos os tipos de coisas com as células em cultura. E você olha as placas de Petri cheias de centenas de milhões de células e pensa, puxa, é um grande rebanho de gado, porque podemos teoricamente transformar cada uma delas em uma vaca. O potencial médico é incrível. A cada ano, mais de 55 mil pessoas aguardam na fila para um transplante de órgão que pode salvar suas vidas. Os porcos transgênicos podem ser os doadores de órgãos de amanhã. Este porco está sendo implantado com embriões modificados geneticamente. Seus criadores esperam que eles desenvolvam corações que podem ser compatíveis com o corpo humano. Mas antes de um transplante acontecer, há muitos obstáculos a superar. E o menor deles é o perigo de introduzir vírus estranhos à raça humana. Sempre que mexemos com o projeto da natureza, há consequências desconhecidas. Neil First, conhecido por alguns como o pai da clonagem, vem lidando com controvérsias genéticas desde que clonou o primeiro mamífero de uma célula embrionária há 10 anos. As linhas éticas foram desenhadas para cada pessoa de um modo um pouco diferente. Coletivamente, não queremos ignorar leis ou permitir situações em que as pessoas tenham permissão para fazer as coisas de um modo vacilante ou sem a abordagem da compaixão. Mas se o indivíduo precisa de alguma coisa, como somos uma sociedade com muita compaixão, fazemos isso rapidamente e dizemos que gostaríamos de ajudá-lo. Neste laboratório da Universidade de Wisconsin, ele está levando os limites da clonagem ainda mais longe. Usando pedacinhos de uma imensa gama de animais diferentes, sua equipe reprogramou óvulos de vaca para criar os embriões de outros animais. Isso se chama clonagem entre espécies. Então, se a célula doadora é de um porco ou de um primata, o que vai sair dali é um porco ou um primata. Não vai ser meio porco, meia vaca, como algumas pessoas, eu acho, estão pensando. Você sabe que vai ser um porco completo ou um primata completo. Primeiro, ele usa os ovos de uma espécie como recipiente universal para o DNA de outra espécie. Se esta técnica de clonagem for aperfeiçoada, alguns dos animais mais raros do mundo podem ser salvos. Restam cerca de 1000 pandas gigantes no mundo. Os esforços para criá-los em cativeiro tiveram um sucesso limitado. Ô menino, isso. Não é tão fácil criar pandas gigantes. Mesmo na selva, só ficam no cio durante 3 ou 4 dias no ano. São solitários, então se não se juntam e procriam nesses 3 dias, é um ano sem um panda gigante. E se a clonagem levá-los de volta à beira da extinção? Recolher amostras de DNA de animais ameaçados hoje pode assegurar a sobrevivência futura de uma espécie. Eu acho que devemos absoluta e inquestionavelmente tirar amostras de células de qualquer espécie que possa estar em perigo de ser extinta, porque é muito fácil fazer cultura de células. E agora nós sabemos que isso é capaz de originar um novo indivíduo completo. E isso já está acontecendo. Os cientistas na China recolheram DNA de um panda com planos de criar o primeiro clone de panda do mundo. Mas uma coisa ainda mais assustadora pode estar surgindo. Alguns cientistas acreditam que possam clonar até a partir de DNA antigo. Eles ainda não estão criando um parque dos dinossauros verdadeiro, mas estão chegando perto. O meu interesse pessoal é mais tentar ressuscitar espécies extintas em vez das ameaçadas. Eu acho isso muito interessante e quando falo com as pessoas sobre isso, digo que é mais um hobby do que uma coisa realista. Agora que você assistiu tudo sobre o poder dos genes parte 1, fale sobre isto. A evidência genética está sendo usada atualmente em investigações criminais. Pese os prós e os contras do uso desse tipo de evidência no tribunal. Por que algumas pessoas temem o uso da identificação genética como técnica de solução de crimes? Agora tente isso. Pesquise sobre um dos últimos avanços em clonagem ou qualquer outro tipo de engenharia genética.
Projete, escreva e ilustre uma brochura sobre essa tecnologia de ponta. Para aprender mais, o Tarefa Discovery sugere genes projetistas nesse endereço da internet. Peça a sua bibliotecária para ajudar você a explorar os muitos recursos que a sua biblioteca tem a oferecer. Pense nisso antes de assistir Tudo sobre o Poder dos Genes, parte 2. O que você sabe sobre gêmeos idênticos? Por que eles são tão importantes no estudo do comportamento humano? Quando assistir ao documentário, preste atenção à importância do meio ambiente e da genética na determinação da personalidade. Qual dos dois você acha que desempenha o maior papel? Discovery na Escola apresenta agora Tudo sobre o Poder dos Genes, parte 2. Talvez no futuro pedaços de pele de um recém-nascido sejam retiradas e congeladas, e isso será usado para a clonagem mais tarde. Eu acho que se uma tecnologia é desenvolvida e está disponível, ela será usada. Então, não será surpresa alguma para mim se alguém clonar um ser humano. É um tema quente e polêmico. Mas isso já foi feito? Parece que muita gente tem medo da clonagem. Eu não tenho o menor medo, isso não me incomoda nada. Eu acho que isso está sendo superdimensionado. Os gêmeos são os clones que andam entre nós. Gêmeos idênticos têm um DNA idêntico. Mas fazer uma cópia exata de um ser humano não é só uma questão de genética. Nós somos complexos demais para isso. Esse assunto todo de clonagem é um pseudo-assunto. Eu não acho que essas pessoas vão sair por aí e nem ser cópias carbono umas das outras. Há claramente algumas influências pré-natais muito importantes, influências no nascimento e experiências singulares que cada indivíduo tem enquanto está crescendo. Então, mesmo se por alguma razão produzíssemos clones, eles seriam pessoas especiais em seu próprio direito. Os clones da natureza são raros. Apenas 4 em 1000 nascimentos resultam em gêmeos idênticos. Há mais de 20 anos, essas anomalias da natureza chamaram a atenção do psicólogo Thomas Bouchard. Isso me atrai. É mesmo incrível. Por exemplo, essas senhoras de 94 anos de idade, olha só, 94 anos, elas têm as rugas nos mesmos lugares, quer dizer, é espantoso. É difícil ver gêmeos sem perguntar que influência os genes têm em fazer de nós quem nós somos. Somos produtos do meio ambiente ou da biologia? Em 1979, Bouchard iniciou um estudo revelador sobre gêmeos idênticos separados ao nascer. Eles são objetos genéticos quase perfeitos. A vantagem dos gêmeos idênticos serem educados separadamente é que eles crescem em famílias separadas e não podem ser tratados como gêmeos que crescem na mesma família. As similaridades são espantosas se você acompanhar esses gêmeos. É difícil acreditar que não possa haver alguns efeitos genéticos. As últimas descobertas de Bouchard são Debbie e Sharon. Ao nascer, foram adotadas por lares diferentes e durante 45 anos viveram vidas totalmente separadas, sem que uma soubesse da existência da outra. No outono de 1997, elas se encontraram pela primeira vez no aeroporto em Hartford, Connecticut. E quando nos vimos, eu esperava que ela tivesse cabelo encaracolado e ela esperava que eu tivesse cabelo liso. Então, de longe, achávamos que não éramos parecidas e foi, é ela.
E aí eu pensei que se não éramos idênticas, não teríamos nada em comum. E não teríamos, sabe? Vamos olhar uma para a outra e vamos embora. Ah, oi, como vai? Oi. E aí ela voltaria para o avião. Nós nos abraçamos, nos olhamos de cima a baixo e... temos a mesma altura. Olha, somos louras baixas. E quando nos encaramos, foi emocionante. E dissemos, ai meu Deus, éramos iguais, era o mesmo rosto. Claro, Sharon e Debbie têm a mesma aparência. Mas o que é estranho é a similaridade de seus maneirismos e preferências, já que cresceram em mundos totalmente diferentes. Isso aponta sem dúvida para os genes como fontes dessas idiosincrasias. Gosto de carros brancos. Para carro seria o branco, porque branco é mais seguro. Roupas eu gosto do azul marinho. Para roupas eu gosto mais do azul marinho, talvez. Há algumas pontes que eu não gosto. Na maioria, pontes altas, principalmente quando não dá para ver a água dos lados, são as piores para mim. Mas tais singularidades são imensuráveis do ponto de vista científico. Bouchard foi capaz de testar muitos outros traços e descobriu que os gêmeos ouvidos separadamente mostram cerca de 50% de similaridades em testes de QI e de personalidade. Os genes não apenas moldam o comportamento, eles modelam o comportamento em ambientes. Os indivíduos precisam ser expostos aos ambientes, eles precisam aprender, eles têm que desenvolver preferências. Então, as antigas ideias de que, de algum modo, outros genes estabelecem coisas como a cor dos olhos ou do cabelo, simplesmente não se aplicam ao comportamento. O que os genes devem fazer é adquirir o nosso aprendizado, as nossas preferências. E aí nós expressamos essas preferências e podemos aprender coisas. E gêmeos idênticos, ouvidos separados ou ouvidos juntos, por terem tendências similares, são inclinados a captar traços e características similares e a fazer coisas similares. Então não está determinado, não há um modo determinante todo mecânico, não mesmo. A exposição ao ambiente e ao aprendizado é absolutamente necessária. As pessoas acham, os gêmeos idênticos são cópias carbono um do outro. Nem tanto. Os gêmeos, como todos nós, são produtos da natureza e da educação. Mas sem um mapa químico completo da nossa composição genética, as razões para o comportamento humano ainda são assunto de especulação. Na verdade, não há um único gene para qualquer uma dessas coisas. Se fosse assim, acho que seria um problema fácil de resolver e de descobrir que gene era. Há tão pouco conhecimento sobre como os genes influenciam especificamente o comportamento que estamos num ponto onde talvez alguém possa fazer algumas descobertas fundamentais. E as coisas podem ser diferentes do que achamos. Mas e nós? O que faz algumas pessoas pular enquanto outras preferem ficar seguras no chão? Alguns cientistas acreditam que tais traços do caráter estão nos genes que herdamos. Eu acho que eu gosto de correr riscos. Se alguém me desafia a fazer alguma coisa, eu tenho que fazer. Eu não consigo dizer, não, eu não vou fazer isso. O meu irmão mais velho é com certeza um desafiador. Então eu acho que ele é pior do que eu. E acho que nós herdamos isso da minha mãe. Alguns cientistas acreditam que os genes podem nos predispor a agir de certo modo, mesmo quando se trata de uma coisa como correr riscos. O Dr. Dean Hammer está tentando achar a ligação entre os genes e como eles afetam o comportamento. O que os genes fazem é codificar as proteínas, e as proteínas controlam as reações químicas dentro do cérebro. Então não há um gene que diga salte de bungee jumping, ou mergulhe lá do alto, ou fume um cigarro. Os genes alteram a nossa química cerebral de maneiras muito sutis. Para pesquisar o que Hammer chama de gene que busca a novidade, ele compara o comportamento de irmãos e de seu DNA. Nós somos a família O'Neill. E eu sou o Tommy, este é o Johnny, este é o Paul e este é o Joey.
Suponha que temos 2 irmãos numa piscina. Se um dos irmãos resolve pular do alto e mergulhar na água, talvez fazendo uma acrobacia no ar, ele talvez tenha o gene que busca a novidade. Isso faz seu cérebro responder à dopamina. E é liberada quando você tem uma experiência nova de modo positivo, e ele sente prazer nisso. Se o outro irmão resolve não mergulhar e desce pela escada, ele talvez não tenha o gene que busca a novidade. Mas pode ter o gene da ansiedade. Esse gene controla sua serotonina. E quando ele tem essa experiência, recebe um pouco da serotonina que faz seu cérebro se sentir muito mal. Fica ansioso e preocupado. E então é menos provável que ele mergulhe. Então, apenas olhando esses 2 genes, podemos dizer se a pessoa vai ficar excitada ou não com uma nova atividade, como mergulhar, ou se essa mesma atividade a faz se sentir ansiosa. E porque seus genes são um pouco diferentes, isso também faz a química do cérebro um pouco diferente. Além do gene que busca a novidade, os cientistas identificaram genes que causam comportamentos como vício e ansiedade. Mas a tentação de mexer com os chamados genes indesejáveis pode abrir uma caixa de Pandora. Mas eu também acho que seria um erro levar a pesquisa tão longe. Eu acho que seria um erro tentar mudar os genes das pessoas. Esses genes todos fazem múltiplas coisas diferentes. A cada nova descoberta genética, aparecem novas escolhas para o nosso mundo. No ano 2005, o projeto Genoma Humano terá mapeado toda a nossa sequência de DNA. Esse ambicioso plano governamental vai publicar a sequência completa de 3 bilhões de letras no código do DNA humano. Enquanto o projeto Genoma Humano corre para o seu término, mais e mais genes são descobertos diariamente. Quase 1000 genes causadores de doenças já foram mapeados. De um ponto de vista prático, isso tem um uso limitado, porque quando você tem a informação, não sabe como usá-la. Você não sabe como ela muda em situações normais e anormais. É como dizer, ok, agora eu tenho uma biblioteca, é melhor começar a ler, ok? Mas é melhor ter a biblioteca primeiro. Há uma segunda parte do projeto Genoma Humano que define seres humanos e sistemas vivos em termos de diferenças herdadas. O que faz a diferença entre você e eu? O que faz a diferença entre alguém que tem anemia celular e alguém que não tem? O que faz a diferença entre alguém que tem uma alta probabilidade de ter câncer de ovário ou de próstata e alguém que não tem? Acredita-se que há cerca de 4.000 doenças que são herdadas diretamente e incontáveis outras nas quais os genes têm um papel indireto. Margaret Baker sofre da doença genética alopecia areata, uma condição que afeta 2,5 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Comigo começou bem atrás da cabeça, perto do topo, bem pequenininho, e se espalhou gradualmente, e o cabelo cai em pencas. E essa talvez seja a parte mais traumática. Hoje ela mora e trabalha na cidade de Nova York como modelo. Livre do passado, ela celebra a seu modo a sua diferença genética. As pessoas procuram a vida toda por uma singularidade dentro ou fora, e aos 18 anos eu percebi, nossa, eu tenho isso, e escondi a vida toda. Não acredito. Mal posso esperar para sair e mostrar ao mundo. Parece demagogia, mas eu sinto como uma bênção. Foi prazer em conhecê-la. Obrigada por ter vindo. Angela Cristiano é uma geneticista que também sofre da mesma doença em seu estágio mais suave. Ela é o que se chama entre os cientistas de caçadora de genes. Que idade tem seu pai? Hoje ela está investigando o histórico da família de Margaret e recolhendo o DNA dela. A amostra de Margaret vai ser comparada com outras amostras de DNA que Angela obteve em todo o mundo. A primeira descoberta de Angela veio quando ela seguia uma forma rara da doença até vilarejos paquistaneses isolados. Com a ajuda dos médicos locais, ela conseguiu reunir amostras de DNA. Mas para identificar e mapear o gene, ela precisou compará-lo com uma estrutura conhecida de DNA.
Eu estava numa reunião há um ano e alguém dava uma palestra sobre ratos sem pelos e mostrou uma foto de um rato bebê quando estava perdendo os pelos. Então ainda tinha alguns pelos, mas tinha perdido alguns. E me ocorreu que havia alguma semelhança com as pessoas do vilarejo do Paquistão. Quando Angela comparou a estrutura do gene do rato ao DNA dos paquistaneses, descobriu o primeiro gene ligado à queda de cabelo. É possível que um dia todos os tipos de calvície